Você já se sentiu julgado não por quem você é, mas pelo que você faz? Não é estranho como a sociedade muitas vezes pode elevar títulos sobre talentos? Permita-me me apresentar. Sou Elliot, um homem de 32 anos que dirige meu próprio próspero negócio de encanamento. Não é exatamente a ocupação dos sonhos aos olhos de alguns, mas paga as contas e, mais importante, alimenta minha paixão. O que me traz aqui é a história de como acabei em desacordo com minha família, tudo por causa da minha profissão. Para lhe dar um pouco de contexto, minha família sempre se inclinou para as profissões mais tradicionais, médicos, advogados e afins. Elogios acadêmicos foram o que atraiu aplausos ao redor da mesa da sala de jantar, enquanto as discussões sobre as carreiras menores foram varridas para debaixo do tapete. Desde tenra idade, os sussurros sutis de expectativa decoravam todas as reuniões familiares. Elliot, você já considerou uma carreira mais respeitável? Perguntavam-me constantemente, como se me chamar de comerciante estivesse usando um distintivo de desonra. Veja, eu tinha uma irmã, Nora. Ao contrário de mim, ela era a menina dos olhos de todos, estudiosa e determinada, ela estava de olho na faculdade de Direito. Meus pais estavam mais do que prontos para apoiar seus sonhos ambiciosos, financeira e emocionalmente. Enquanto isso, trilhei meu caminho único, cotovelos enfiados em canos e fixações, aprofundando o abismo entre mim e seu mundo de ternos de tweed e carreiras jurídicas imaculadas. Por muito tempo, tentei me encaixar em suas expectativas, enquanto caminhava pela vida com uma chave inglesa em uma mão e sonhos de aceitação na outra. Mas é aqui que fica intrigante: todos os anos, durante o Natal, minha família se reunia a todo vapor. As festividades eram grandiosas, completas com decorações movimentadas e um banquete digno de reis. Um ano, porém, algo peculiar aconteceu. Quase por impulso, encontrei-me sistematicamente excluído dos planos de férias. Oh, eles eram sutis, de fato. Minha ausência despercebida, minha presença despercebida, o fluxo de sentimentos de cada encanador gerou vazamentos próprios, criando uma bagunça intrincada. Agora você pode perguntar: o que diabos poderia ter provocado tal exclusão da parte deles? Foi simples, na verdade. Eles me viam apenas como um encanador, e não como o ousado empreendedor que sou. E enquanto meu ressentimento borbulhava como uma panela fervendo sobre o fogão, um momento decisivo aconteceu. Nora, com seus sonhos de faculdade de direito embalados na rede de segurança fornecida por meus pais, e em parte por mim, decidiu que eu não era o tipo de membro da família que merecia sua reverência natalina. Ocorreu-me então, com bastante clareza, que os papéis que desempenhamos não deveriam ditar nosso valor aos olhos dos entes queridos. Em uma reviravolta bastante inesperada, optei por retirar a corda de segurança financeira que vinha oferecendo para sua educação. Talvez ousado, talvez percebido como mesquinho para alguns, mas para mim, foi minha declaração: sou inestimável além dos canos ondulados e ralos entupidos. Então aqui estava Nora, diante do inverno rigoroso do autocálculo financeiro, e eu me vi em uma curiosa encruzilhada. Eu estava genuinamente melhor sem os laços familiares que subestimavam minha essência? Ou nossa história pesou mais do que nossas profissões? Fique por aqui e eu lhe direi como uma decisão alterou não apenas a dinâmica da minha família, mas o curso da minha própria jornada. Título: Parte 2. À medida que o Natal se aproximava no ano passado, o senso de família e expectativa normalmente em torno deste período festivo foi ofuscado pela tensão e discórdia dentro da família Johnson. A decisão de John de reter o apoio financeiro para a educação de sua irmã Lucy não nasceu da noite para o dia. Vamos nos aprofundar na série de eventos que levaram a essa decisão de partir o coração. Para entender esse conflito familiar, devemos voltar a 3 anos atrás. John Johnson tinha acabado de começar seu empreendimento de encanamento em Abington, uma cidade modesta no Sudeste conhecida por sua rica arquitetura histórica. Apesar da visão estereotipada do encanamento como uma carreira menos do que desejável, John encontrou paixão e lucratividade em seu trabalho. Sua empresa, Johnson's Pipe Dreams, rapidamente ganhou uma boa reputação de confiabilidade, o que não era uma tarefa fácil em um mercado dominado por concorrentes maiores e mais estabelecidos. Enquanto isso, sua irmã mais nova, Lucy, 7 anos mais nova, embarcou em uma jornada notável. Uma estudante brilhante e ambiciosa, Lucy foi aceita no prestigioso programa de direito da Somerset University, uma conquista importante que trouxe imenso orgulho à família.
Dados os altos custos associados aos diplomas de direito, John se apresentou, cobrindo voluntariamente uma parte substancial de suas mensalidades. Esse apoio financeiro foi feito para permitir que Lucy se concentrasse apenas em seus estudos, sem o fardo de dívidas ou trabalho de meio período. No entanto, à medida que a jornada educacional de Lucy progredia, John começou a notar uma mudança sutil, mas dolorosa, na dinâmica familiar. Já se foram os dias de respeito e apoio mútuos. Em vez disso, a família parecia se alinhar cada vez mais com Lucy, muitas vezes menosprezando a ocupação de John. O que mais doeu foi os sarcasmo comentários durante reuniões de família, alguns insinuando que o trabalho de John era de alguma forma inferior ou sujo. Comentários como, quando você vai se juntar aos verdadeiros profissionais, tornou-se um refrão comum, especialmente de parentes durante o jantar anual de Natal. Aquela fatídica véspera de Natal de 2022 marcou o ponto de inflexão. Reunidos na aconchegante casa de seus pais, as conversas fluíam em meio ao aroma de cidra com especiarias e biscoitos recém-assados. No entanto, o calor da ocasião foi prejudicado por mais uma rodada de piadas elitistas direcionadas a John, concentrando-se em sua escolha de carreira indigna. A risada sobre o assado claramente apontou em sua direção, deixando John se sentindo humilhado mais uma vez. Para John, isso não foi apenas uma simples brincadeira natalina. Cada palavra era um lembrete da falta de respeito que sua família tinha por seu sucesso suado. Apesar de expressar seu desconforto naquela noite, ele foi recebido com desculpas desdenhosas e frases como: "Vamos, é apenas uma piada", alienando-o ainda mais. No início de janeiro de 2023, John reavaliou seu papel na educação de sua irmã. Apoiar os sonhos de alguém, ele raciocinou, deve vir de mãos dadas com o respeito mútuo. Em março do mesmo ano, depois de muito debate interno e várias tentativas de resolver queixas com sua família em particular, John tomou sua decisão final. Ele optou por retirar o apoio financeiro para a Faculdade de Direito de Lucy. Lucy ficou arrasada quando a notícia chegou até ela, provocando uma enxurrada de apelos emocionais. No entanto, essas conversas apenas destacaram o quão isolado John havia se tornado dentro de sua própria família. Nem um único reconhecimento da dor que seu constante desdém lhe causava, apenas perguntas sobre como ele poderia ser tão egoísta a ponto de comprometer o futuro de Lucy. Em meados de 2023, a fenda na família estava bem definida. John não apenas se distanciou emocionalmente, mas também optou por passar menos tempo em eventos familiares. Aniversários, ação de graças e outras ocasiões passaram com suas notas de ausência educadas, mas firmes. Para John, a clareza foi libertadora, sua energia foi redirecionada para a expansão de Johnson's Pipe Dreams, que estava florescendo mais do que nunca. Curiosamente, essa decisão não destruiu o relacionamento de John com sua irmã, como alguns podem supor. Em setembro de 2023, Lucy havia entrado em contato várias vezes, não para obter ajuda financeira, mas para consertar seu relacionamento e livre de ressentimentos passados. Embora o progresso tenha sido lento, eles conseguiram começar a reconstruir um relacionamento baseado no respeito e compreensão mútuos, em vez de obrigações e estereótipos. Hoje, John está em uma encruzilhada. Embora orgulhoso de suas realizações, uma tristeza persistente permanece sobre os laços familiares esfarrapados por julgamentos sociais. Com o próximo Natal se aproximando, ele se pergunta se esta poderia ser uma oportunidade para curar feridas ou os fantasmas de reuniões passadas persistirão? Aprender a perdoar, mas não esquecer, continua sendo uma jornada contínua. Em conclusão, os eventos desafiadores entre John e sua família ressaltam dilemas cruciais em torno do respeito, limites pessoais e expectativas sociais. Navegar nessas águas reformulou a forma como John vê a si mesmo e aos que o rodeiam. Ao refletir sobre suas escolhas, uma coisa é clara: respeito e dignidade não são privilégios, mas sim os pilares de qualquer relacionamento, familiar ou não. Avance rapidamente para o crescendo de frustração em dezembro passado. Minha família, principalmente minha mãe e minha irmã, sempre foram rápidas em descartar meu trabalho. Apesar de possuir um negócio próspero que construí do zero, seus narizes sempre pareciam ligeiramente arrebitados, sugerindo um senso de superioridade ligado às suas profissões mais respeitáveis. Você pode estar se perguntando como essa atitude se tornou tão óbvia que queimou o suficiente para eu dar um passo drástico. Bem, isso cresceu como uma bola de neve durante uma reunião de família particularmente tensa.
O Natal sempre foi uma época para nos reunirmos, compartilharmos histórias do ano passado e saborearmos risadas calorosas e refeições festivas. Mas desta vez foi diferente. Havia um ar inconfundível de elitismo sufocando a sala. Enquanto todos davam a volta na mesa compartilhando atualizações de vida, quando chegou a minha vez, a resposta foi morna na melhor das hipóteses. Minha irmã, Leia, brilhante e ambiciosa, mergulhada em seus estudos de direito, sentiu a necessidade de lembrar casualmente a todos o quanto suas realizações eram mais significativas, aludindo sutilmente à sua crença de que o campo jurídico de alguma forma superou minhas contribuições como encanador. Meu coração afundou, percebendo como essa comparação equivocada estava fermentando sua mente há algum tempo. Nessa conversa em particular, era evidente que Leia estava envolta na bolha social, onde o prestígio associado a uma carreira intelectual parecia definir o valor. Ela vestiu uma fachada de simpatia, mas deu golpes astutos em como o encanamento não poderia se comparar aos meandros da lei, como se os canos sob a cidade que funcionam incansavelmente sem falhar fossem de alguma forma menos importantes. Conceitualmente, tudo se resume à avaliação social das profissões. Nosso mundo frequentemente atribui um valor intangível aos planos de carreira, falha ao traduzir para PT após múltiplas tentativas, ele merecia mais do que uma demissão condescendente. Abandonar os olhares de julgamento e cortar seu apoio financeiro foi uma libertação agridoce. Ele se concentrou em expandir seus negócios, investindo tempo em uma equipe que apreciava a importância de seu ofício. A carga de trabalho se intensificou, mas a satisfação de desenvolver um serviço respeitável o impulsionou para frente. Pela primeira vez, suas realizações falaram mais alto do que qualquer crítica familiar. Enquanto isso, o sonho de Emily enfrentava desafios precários. Com o financiamento cortado abruptamente, ela lutou para sobreviver, fazendo malabarismos com empregos de meio período enquanto tentava manter suas notas. Cartas e e-mails implorando por ajuda chegaram, mas Sebastian não conseguiu responder. As palavras pareciam vazias, as desculpas muito convenientes. Agora, cercado pelo calor da igreja, mas sentindo o abismo familiar, Sebastian refletiu sobre suas escolhas. A decisão de se separar não foi apenas por despeito, mas mais como um ato de autopreservação. Ele suportou demissão, desrespeito e subvalorização por muito tempo. Enquanto o coro crescia para um final alegre, Sebastian se levantou, o peso da ausência de sua família pressionando, mas lembrando da força que ele havia encontrado dentro de si. Ladeado por estranhos aplaudindo em vez de seus parentes, ele percebeu que havia criado um espaço onde seu valor era reconhecido, longe daqueles que duvidavam da dignidade de seu trabalho. Um tapinha no ombro o trouxe de volta à realidade. Surpreso, Sebastian se virou para ver Emily, com as bochechas coradas de frio, ao lado dele. Seu sorriso hesitante continha uma mistura de constrangimento e reconciliação esperançosa. Ela se inclinou, sussurrando acima dos aplausos do coro: "Sinto falta de ter meu irmão mais velho por perto." Por um momento, a esperança cintilou no peito de Sebastian, misturando-se com o ceticismo. Tudo poderia ser perdoado tão facilmente? A presença de Emily no culto falou muito, talvez um primeiro passo provisório para consertar o que estava fraturado. Quando a congregação começou a se espalhar pela Avenida Nevada, Sebastian e Emily demoraram-se, conversando sob os vitrais, palavras cautelosas lentamente preenchendo o intervalo e o orgulho haviam aumentado. No mundo exterior, onde rajadas dançavam e as luzes natalinas cintilavam, um novo capítulo se desenrolou, não ditado pelas expectativas da sociedade, mas pelo respeito mútuo, compreensão e o calor caloroso semelhante a canos bem conservados em uma noite gelada. Quinta parte: o confronto e a reflexão. Asterisco título: Resiliência e realização asterisco. O confronto há muito evitado com minha irmã, Delila, veio inesperadamente em uma tarde nublada de terça-feira. Eu estava terminando um trabalho em uma velha casa vitoriana, esses tipos explodem de personalidade, assim como os proprietários costumam fazer, e quando terminei, ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me para ver Delila parada na beira da garagem, sua silhueta sombreada contra o céu escuro, espelhando a tensão entre nós. Quando me aproximei, notei o sulco familiar em sua testa, um que antes transmitia preocupação fraternal, mas agora parecia fixado em rancor. "Philip", ela começou, sua voz oscilando entre frustração e esperança, "precisamos conversar. Isso já dura muito tempo." Vendo a seriedade em seus olhos, eu sabia que me afastar não era uma opção.
Era hora de nós dois enfrentarmos as palavras não ditas que transformaram nossa casa em um frágil campo de batalha. Eu gesticulei em direção à varanda da casa, um convite para me acomodar e desvendar os fios emaranhados do mal-entendido. Delila suspirou, sentando-se nos degraus de madeira, o rangido ecoando a tensão entre nós. Eu tenho pensado muito, ela começou, sua voz suavizando ligeiramente. Sobre tudo. Sobre os últimos meses, essa rixa familiar e, o mais importante, sobre nosso relacionamento. Ocorreu-me então, sentado naqueles degraus, que sob as camadas de sua raiva havia uma vulnerabilidade inegável, um reconhecimento de como nossa rixa havia corroído o vínculo que antes prezávamos. Eu escolhi ouvir, realmente ouvir, o que ela tinha a dizer. Qualquer que fosse a amargura que estivesse em meu coração, eu devia a ela essa oportunidade de se expressar, assim como ela estava estendendo a mesma cortesia para mim. Eu estava errada, admitiu Delila com um suspiro, seu olhar vagando pelo jardim, carregado de memórias de nossa infância. Fui pego no meu mundo, meus sonhos, e de alguma forma esqueci que os seus eram tão reais e merecedores de respeito. Suas palavras me pegaram desprevenido, soando como melodias agridoces de uma melodia esquecida. Olhei para Delila, seus olhos cheios de sinceridade e, de repente, a parede invisível entre nós não parecia tão impenetrável. Eu podia sentir o desejo de compreensão em sua voz, uma emoção que ressoou dentro do meu próprio coração. Delila, eu finalmente falei, tentando costurar meus próprios pensamentos dispersos, a verdade é que eu sempre admirei sua paixão, sua motivação. Mas parecia que você e a família descartaram o que eu faço, o que eu amo. Nossos olhos se encontraram e, pela primeira vez em muito tempo, compartilhamos um momento de compreensão mútua. Foi nesse exato momento que nossas queixas começaram transformando-se em compaixão e aceitação, cada um de nós reconhecendo que nossos caminhos, embora diferentes, eram igualmente dignos. À medida que continuávamos conversando, as conversas mudavam de lembranças dolorosas para visões esperançosas. Abordamos nossas feridas e arrependimentos, optando por construir pontes em vez de fomentar divisões. Percebi que a força estava em nossas diferenças, não em descartá-las. Meu trabalho pode não ter brilhado com prestígio, mas sempre foi essencial para moldar quem eu sou, ensinando resiliência e humildade. No silêncio de aceitação que se seguiu, senti os vestígios de orgulho e ego derreterem, deixando para trás uma nova clareza sobre o que realmente importa. Delila gentilmente colocou a mão sobre a minha, foi um gesto hesitante, enraizado em uma história compartilhada de risos e lágrimas migratórias. Não vamos perder essa chance, Philip, ela sussurrou, ecoando o sentimento de renovação e reconciliação que pulsava entre nós. E assim, em meio à sinfonia silenciosa de folhas farfalhantes e ventos que passavam, chegamos a um acordo tácito. Era hora de consertar, de elevar os sonhos uns dos outros em vez de sufocá-los. Às vezes, o perdão não precisa ser expresso em grandes gestos ou palavras eloquentes, às vezes, é encontrado na simplicidade da compreensão. Enquanto observava Delila partir, seu fardo de alguma forma mais leve, percebi que, ao assumir minha jornada, não havia perdido meu lugar na família, apenas fiz uma pausa, esperando por essa reunião. Não se trata apenas de admitir as próprias falhas, trata-se de reconhecer que a cura transcende o orgulho. Em retrospecto, nossa conversa foi mais do que apenas um encontro. Foi um ponto de virada, um momento de iluminação em que as folhas brotantes de esperança e confiança poderiam prosperar, livres das sombras do equívoco. E foi aí que me dei conta, talvez, apenas talvez, ser excluído tenha pavimentado o caminho para algo mais verdadeiro, consertando fendas e redefinindo laços. Nossa história não era sobre estarmos eternamente distantes, tratava-se de redescobrir fios de sonhos compartilhados em meio à tapeçaria de caminhos divergentes. Juntos, apesar de todas as probabilidades, decidimos esculpir um novo conto, um em que as diferenças fossem celebradas e nosso amor familiar reacendesse intensamente. Documentando a conclusão dessa narrativa emocionalmente carregada, reflito sobre a jornada de Jason, um homem cuja vida deu voltas inesperadas devido à dinâmica familiar e escolhas de carreira. Inicialmente, ele relata as provações que enfrentou por causa dos estereótipos de trabalho percebidos. Apesar de ser um encanador dedicado que é dono de seu negócio, Jason se vê marginalizado por sua família, especialmente em ocasiões festivas como o Natal. Seu ofício, embora essencial e gratificante para ele, não se alinha com as noções tradicionais de sucesso de sua família, que se inclina fortemente para a academia e profissões de prestígio.
A exclusão atinge seu auge quando sua família o desconsidera em favor de sua irmã, Laura, que está cursando a faculdade de Direito. O apoio da família à sua ambição é evidente, e as contribuições de Jason são ofuscadas pelos elogios brilhantes por seu futuro na lei. Essa situação coloca Jason em uma posição difícil, pois ele tem apoiado financeiramente sua irmã por meio de sua educação. A ironia de ser marginalizado por sua própria família enquanto é a espinha dorsal da jornada acadêmica de sua irmã não passa despercebida por ele. Depois de finalmente atingir um ponto de ruptura durante outra reunião de Natal, onde suas realizações foram descartadas, Jason toma a difícil decisão de retirar o apoio financeiro para a Faculdade de Direito de Laura. Este ato de desafio é recebido com descrença e raiva de sua família, mas para Jason, é uma afirmação de seu valor e uma posição contra o tratamento injusto que ele sofreu. Laura, perturbada com a retirada de fundos, implora por sua ajuda, tentando consertar uma ponte que ela não sabia que estava queimando. A decisão de Jason leva a uma mudança significativa na dinâmica familiar. Com a ausência de seu apoio financeiro, Laura enfrenta a assustadora realidade de financiar sua educação de forma independente. É um alerta não apenas para ela, mas para toda a família, que nunca percebeu a extensão das contribuições de Jason. Este momento crucial força a todos a refletir sobre seus valores e os preconceitos indevidos que tinham contra uma profissão que aparentemente não tinha prestígio, mas era crucial para seu bem-estar. Ao se manter firme, Jason encontra uma nova sensação de paz e autonomia. A percepção de que sua autoestima não está ligada à aprovação de sua família o fortalece. Ele está melhor sem a pressão constante para se adequar às suas expectativas e, em vez disso, se concentra em expandir seus negócios e alcançar a felicidade pessoal. Embora o caminho que ele percorreu tenha sido repleto de desafios emocionais, Jason emerge com uma compreensão mais clara de sua identidade e valor. Este conto nos encoraja a refletir profundamente sobre as percepções sociais de sucesso e a importância de reconhecer as diversas contribuições que cada indivíduo faz para sua comunidade. A jornada de Jason serve como um lembrete de que o respeito e a apreciação devem transcender os cargos e estar enraizados no reconhecimento do trabalho árduo e dedicação. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada com Jason. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais como ela, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais narrativas instigantes. Agradecemos seu apoio e esperamos trazer a você mais histórias que desafiem as percepções e inspirem mudanças.